ok? Pessoal, boa noite a todos. Tá? Então, estamos aqui mais uma semana numa das nossas lives aqui da Hybrid Controls e com a participação aqui muito especial do nosso amigo Daniel, né? Daniel da Tecnotruck, que também aí é um grande ícone na reparação aqui no Vale, na instrutora aí também, e sempre gerando bons conhecimentos aí para vocês. E o nosso objetivo hoje aí é falar um pouquinho sobre gerenciamento, diagnóstico de falha e mostrar essa correlação aí entre uma boa análise teórica do problema e a prática do dia a dia. Daniel, uma palavra aí pro... Boa noite, pessoal. Daniel da Tecnotruck. Mais uma noite aqui com a parceria com a Hybrid, nosso grande parceiro aí. A gente veio hoje para esse bate-papo aqui exatamente para falar, como ele já disse, em cima de gerenciamento, ou seja, em cima do diagnóstico. Visto que nosso dia a dia, no caso meu, é de oficina e também ajuda a oficinas nas regiões, a gente vê uma certa dificuldade do pessoal de estar fazendo determinados diagnósticos em cima de emissões, em cima de sonda. E a ideia hoje é passar algumas dicas, algumas coisas para vocês ficarem algo mais fácil no dia a dia de vocês. Então, enfim, a gente vai começar aqui com um pouquinho de umas dicas aí do Daniel também, né? Algumas definições também para esquentar um pouco a noite de vocês. Para começar, um diagrama de blocos. Um pouquinho aí do jargão de engenharia, mas que ajuda a gente a entender um conceito que é simples, que teoricamente todo reparador deveria entender, mas às vezes ainda fica aquela pulguinha atrás da orelha, que é o conceito de malha fechada. Quando você pensa no gerenciamento de um carro e mesmo em diagnóstico de falha, é importante entender que o veículo hoje ele trabalha fechando a malha do sistema. Mas o que é fechar a malha, né? Isso quer dizer que você tem controle de um determinado atuador ou controle do sistema como um todo, que é o motor do carro ali, se a gente pensar no powertrain ou num carro como um todo, numa visão mais geral, e a saída lá no final, a resposta que vai ser esperada, ela é o tempo todo verificada e as entradas, as atuações são sempre ajustadas, né? Então, um exemplo aqui que seria o exemplo da injeção, né? Então, você tem um controle ali da tua injeção, né? Então, você vai ter uma determinada massa de ar, em função dela tem um controlador que vai determinar qual que é a massa de combustível que vai ser injetado no motor, ou seja, quanto que vai ser injetado, tempo de injeção lá no injetor, seja Otto, seja diesel, né? E, enfim, na saída você vai ter uma saída ali no final, que é a potência desejada, é o trabalho ali do teu motor, e também o controle das emissões, né? Então, isso aqui lá no fim está sendo medido. Um exemplo que a gente vai falar bastante aqui hoje são das sondas lambdas, que depois vai voltar fechando o círculo e sempre controlando, tá? Aqui um material que eu peguei de uma publicação acadêmica, até de um colega de estudos, tá? Então, essa ideia de malha fechada, né? É o sistema que se corrige, né? Ele vai corrigir ali as suas entradas para garantir uma melhor resposta, tá? E aí, nessa questão, você acaba tendo a preocupação com o monitoramento de falhas, por exemplo. Então, às vezes, você vai lá e apaga uma determinada falha, mas se não corrigiu corretamente o sistema e a causadora, né, o problema que estava causando aquela falha não saiu absolutamente, por mais que momentaneamente pague, o sistema vai continuar ali se monitorando. E na hora que ele reconhecer de novo aquele erro, ele volta a apresentar, né? E aí é até interessante a gente já pegar aqui um pouquinho a dica que o Daniel vai trazer de interessante sobre os códigos de falha. Eu vou só trocar aqui a tela da apresentação, tá? Então, hoje, a gente vê nas oficinas que chega um veículo, a primeira coisa que passa, deu lá, falha de sonda lambda. Primeira coisa que o técnico faz é liga no autopeça, pede uma sonda e coloca lá. Mas o que nós temos que entender? Justamente como você está falando. Na verdade, uma sonda é um componente que está ali para ler o sistema todinho. Para quê? Para identificar realmente erros. E qual a ideia que se tem
quando eu tenho problema de sonda. Eu tenho que estar vendo basicamente qual realmente o problema, porque eu posso ter um problema na própria sonda, mas eu posso ter um problema no sistema do veículo, na qual vai me causar uma leitura errada da sonda. Esse sistema é um sistema que é mundial, é o sistema, no caso, que é separado por vários módulos para a gente identificar o DTC. E o principal deles é o P, então toda falha com P quer dizer que é uma falha de powertrain. E essa falha já me determina algo na qual eu possa ter uma ideia de o que está acontecendo com o veículo, certo? Então, sempre que eu tiver uma falha, vai estar acompanhada de alguma letra, certo? Com exceção quando é uma falha da própria montadora. Então, a letra P, motor e transmissão, ou seja, powertrain. Então, peguei uma falha, letra P. Segundo dígito da falha, ou eu vou encontrar o 0, ou eu vou encontrar o 1. Ou seja, 0 é uma falha genérica, ou seja, em todo o mundo eu vou encontrar uma falha sempre com o mesmo número. Ou eu vou ter uma falha começada pelo número 1, que é da montadora, certo? Olha só o mais interessante ainda. O terceiro dígito, ou segundo após a letra, eu tenho os sistemas que podem estar causando essas falhas. Por exemplo, se eu tiver o inicial por 1, quer dizer que a medição de ar combustível está incorreta. Se eu tiver o 2, medição também de ar combustível. Já na 3, eu tenho uma falha de ignição. Olha só para o ciclo Otto que interessante. Se eu tenho uma falha de sonda lambda em que meu terceiro dígito está em falha de combustão ou ignição, eu tenho um problema elétrico com a sonda lambda? Possivelmente não, porque a falha já está me dizendo que a combustão ou a ignição está incorreta naquele veículo. E assim vai. Por exemplo, 4, controles auxiliares de emissões. 5, controle de marcha lenta e velocidade do carro. 6, circuito de saída do computador. 7, controle de transmissão. 8, controle de transmissão. E 9, controle de transmissão. Então, essa é uma dica para que, quando eu pegar um scanner, eu analisar primeiramente isso. Qual o terceiro dígito que me acompanha a falha, certo? Isso é um sistema que foi criado por quem? Pelo sistema OBD2. Quando eu falo sistema OBD2, não é um conector que inventaram e colocaram no carro, é um sistema mundial exatamente para diagnósticos de falhas, certo? Né? Continuar? Beleza. Muda. Então, pessoal, é legal. Então, é essa a ideia, né? Entender ali qual que é a falha. E para entender qual que é a falha, né? E além do simples observar do código de falha, você precisa entender também aquela peça. Então, enfim, eu vou analisar ali um sensor de temperatura, né? É importante saber como que é a variação desse sensor de temperatura, é importante saber em que ele pode implicar ali nas utilizações do sistema, justamente para ver, porque tem várias possibilidades onde o dado atuador ou sensor pode causar essa falha, né? E aqui a gente está falando com um foco um pouco mais geral hoje nas sondas, né, nos sensores de oxigênio, né, sondas lambdas aí, seja de banda estreita ou banda larga. Vamos falar um pouco aí dos dois sensores, né? E até a título de curiosidade, deixa eu aproveitar aqui uma exibição. Então eu tenho aqui em bancada algumas variações desses sensores, né? Então eu estou aqui com uma sonda de banda estreita e uma sonda de banda larga, dois sensores de oxigênio, tá? Com suas diferenças construtivas, né? Eu vou falar um pouco sobre essas diferenças depois. Então, essa tem uma região de operação mais estreita, essa tem uma região de operação mais ampla, né? Então, ela permite mais deduções. E um que às vezes é confundido, né? E aí o Daniel que está em campo vai ver um pouco mais que isso, o pessoal vai falar, lá o sensor de NOx do MAN D08 e tal. Mas, enfim, não é plenamente um sensor de NOx, é uma sonda lambda de banda larga, é um sensor de oxigênio, tá? A diferença que você vai ter quando trata de um sensor de NOx, como no caso desse aqui, esse é de um veículo Mercedes, né?
ele é uma sonda de banda larga também, mas aprimorada, com uma câmara de medição extra. Então ele é um sensor com uma precisão de leitura muito maior. E um detalhe muito importante, essa parte, né, que vocês veem aqui, isso é uma central eletrônica, né? Então ele já é um sensor onde tem toda uma central eletrônica incluída na peça. Então esse aqui, você vai ter ligações elétricas no veículo, a gente vai falar disso à frente, e o módulo do veículo vai fazer o controle e interpretar a resposta desse sensor. No caso de um sensor de NOx, né, então tudo isso já vai estar aqui dentro. Então aqui já tem uma central que vai fazer o controle da peça, vai fazer o controle da célula, vai interpretar a resposta da célula e vai mandar essa mensagem, essa informação via rede de campo para o módulo do motor, né? Então é um sistema de sensoriamento bem mais avançado. Justamente aí pela aplicação que vai ter, né? Então aí a gente já tem uma eletrônica um pouco mais elaborada mesmo, uma forma de você segmentar ali as informações ao longo do sistema. E dando aqui um passo atrás na nossa explicação, né, eu estava falando justamente sobre aplicações dos sensores. Então aqui temos diferentes tipos de sensores de oxigênio, né? E aí esses diferentes tipos de sensores de oxigênio, eles vão revelar algumas coisas. Então, enfim, em que eles vão se aplicar? Ele pode estar ali fazendo controle, né, da injeção, no caso do ciclo Otto. Literalmente fechando a malha, como naquela primeira apresentação ali, né, no primeiro slide. E regulando, então, a composição da mistura ar-combustível. Então, é literalmente ali fechar a malha para garantir sempre a operação na condição de estequiometria, né, na condição de queima ideal, né. Controle e monitoramento da emissão do catalisador, aí também no ciclo Otto, né? Então tem estratégia ali para verificar como está o catalisador do teu veículo. Nos veículos diesel, e a gente vai falar um pouco disso depois aqui também, ele participa ali do processo de controle do EGR, né? Então seja nas caminhonetes, seja no caso do Manda 08, que o nosso amigo aqui, o Daniel, é especialista aí nos MANs, né? Também ele vai fazer o quê? Inferir a quantidade de NOx, né, para condição de controle nesses veículos, como também participar no controle de particulados, né, mantendo ali a quantia máxima de particulados emitidos ali nos gases de escape. Então veja, é uma abrangência muito grande que esses sensores de oxigênio vão ter aí no veículo, né? E, grosso modo, a gente vai ter dois tipos desses sensores quando eu penso em sonda lambda, né? Um terceiro tipo, se eu falar do sensor de NOx, mas aqui pensando na sonda lambda, dois tipos, a de banda estreita e banda larga, né? A banda estreita, como o próprio nome diz, ela é caracterizada porque ela vai trabalhar aqui demonstrando a resposta em uma faixa mais estreita de resposta. Então, ela mostra valores de lambda ali entre 0,8 a 1,2, né? Ela não tem a precisão de mostrar valores muito grandes, né? Uma proporção muito grande dessa variação de lambda, ao contrário do que já faz a sonda de banda larga, né? Que ela já vai ser capaz de ter um refinamento de resposta muito melhor e mostrar ali variações bem sutis, né? E sobre os sensores, o Daniel tem aqui uma dica importante também. Vamos mudar aqui a tela para ele poder comentar um pouco sobre a identificação de como é que está aí a saúde desse sensor. Então, falando em sonda, ele falou bem claro, né? Sonda de NOx, sonda de banda larga. Aí muitos se perguntam, mas qual é a diferença e como eu vou estar usando essa aplicação no dia a dia? Sonda de NOx, normalmente usada mais nos caminhões, só que com detalhe. Os veículos menores hoje passam a usar essa sonda também de NOx. Só que o detalhe ainda está mais complexo. Agora carros com as duas sondas. Certo? Os Euro 6 estão vindo aí com duas sondas, ou às vezes até 3. Certo? Agora, qual o diferencial? Essa daqui é para sistemas com Arla,
sonda, né, de NOx. Já a sonda de banda larga, ela tanto serve nos automóveis para controle de combustível, quanto nos veículos diesel, os controles de EGR. Por quê? É ela que vai estar monitorando o sistema e fazendo com que o sistema trabalhe adequadamente. Mas antes de passar para a linha de diesel, eu acho bem interessante passar para vocês os defeitos mais comuns nos sistemas de sonda. Olha só, eu tenho um problema que o scanner me deu sonda. Algo pode ter tá errado no motor, mas também eu tenho um problema realmente na sonda. Se eu tiro a sonda e eu vejo alguma dessas características, o que eu posso fazer? Eu posso analisar para tentar descobrir o que aconteceu isso. Por exemplo, olha só a sonda número 1. Eu tenho alto consumo de óleo de motor. O 2, eu tenho uma contaminação por chumbo. 3, eu tenho uma mistura muito rica. 4, eu tenho concentração de sílica. E 5, líquido de arrefecimento. Então, olha só que interessante na hora de eu fazer o diagnóstico. Por quê? Realmente eu tenho um problema com a sonda e eu tiro e eu analiso uma dessas características. Adiantaria eu mudar a sonda? Eu vou ter problema novamente. Então, eu tenho como estar analisando isso. Como o Moser falou, existem vários tipos de sonda, como mostrado aqui, mas essas são as que a gente encontra aqui no caso de sondas de banda larga ou de banda estreita, mas os conhecidos são essa. De um fio só, eu tenho a de 2 fios, a de 3 fios, aliás, de 2 fios e a de 4 fios. Mas muita gente fala, então qualquer sonda que eu comprar que for de 5 fios vai ser igual? Não, eu tenho que ver a aplicação dela. Porque a aplicação que vai determinar o real conceito em cima do veículo, certo? E eu até aproveito, Daniel, para trazer aqui uma outra dúvida que às vezes a gente escuta, né, sobre a diferença. Que se pegar um sensor como esse, que é um de NOx, onde você tem uma sonda ali na ponta, então eu posso simplesmente trocar a ponta porque ela parou de funcionar. Também não, aí é outra situação onde entra Exato. Isso, né? Essa sonda, ela é calibrada e monitorada pelo circuito de medição que tem aqui, né? Uma unidade eletrônica. Então, e ela tem aqui também uma compensação. Então, se você troca isso, você está trocando aquela compensação. Então, é um casamento, não adianta se trocar apenas uma determinada ponta do sensor, assim como ali no exemplo da banda estreita, né? Exatamente. É algo bem interessante, porque senão ficaria fácil. Dá um problema na sonda, eu arranco de um Vox, jogo aqui, uso o módulo aqui, mas não, ela tem uma calibração diferente. A sonda de banda larga também, ela tem resistor e ela tem um sistema de calibração também diferente para aquele veículo que estava aplicado nela. Porque muitas vezes acontece do cara tirar de um carro para testar no outro e não funcionar. Ah, mas não é sonda. Por quê? Ela já foi calibrada para aquele outro sistema. Por quê? Nunca eu vou conseguir um motor idêntico ao outro, mesmo que seja o mesmo modelo. Porque o bico pode dar uma injeção maior que o outro, ou uma turbina pode ser um pouquinho diferente, e nunca eu vou ter o mesmo tipo de leitura exata para estar usando de um veículo no outro, né? E passando mais à frente, em cima dos diagnósticos, primeiro nós vamos falar sobre a sonda comum do automóvel, certo? Uhum. Qual que é o primeiro passo que eu faço? Colocar o scanner para medir, para ver que falha tem. Aqui não tem nenhuma falha, mas vamos dizer que eu tivesse uma falha de sonda lambda. Vou trocar a sonda? Não, eu tenho que analisar alguns fatores. Qual foi o primeiro fator que eu falei? Terceiro dígito do código, do número do código de falha, eu ver o que ele diz. Porque muitas vezes eu não tenho algo relacionado a isso. Qual seria a segunda posição que eu teria que fazer? Acompanhar leituras do sistema. Aqui no scanner eu vou ter todas as leituras, podem ver. Sonda lambda antes, sonda depois, e na maioria das vezes eu tenho uma leitura desse tipo de sinal que ela está lendo. Vamos dizer que eu estou lendo um sinal nela, a sonda está queimada? Pode ser que não. Ela pode estar lendo errado, mas
ela está lendo, então não é uma característica disso, certo? Um outro detalhe que eu acho bastante interessante passar para vocês é o seguinte: na hora de fazer uma análise, eu tenho que saber, por quê? Tem veículos que têm 2 sondas. Eu tenho que analisar qual é o defeito dela. Um outro detalhe, olha só que interessante. Esse carro é um carro meu que eu fiz propositalmente para vocês entenderem. Na hora que eu ler no scanner, eu tenho a sonda desativada, ou seja, ela está no lugar, porém ela não está no ambiente de leitura. E eu tenho a sonda não ok, porque eu tirei no mapa essa sonda 2. Então, na hora de eu fazer um diagnóstico, eu tenho que ver esse detalhe, por quê? Muitas vezes ele me dá a sonda, mas às vezes o scanner não especifica se é a primeira ou a segunda, eu vou ter que analisar. E aí eu vou de cara e falo para o cliente, compra 2 sondas que eu vou pôr no carro. Mas espera aí, a segunda está desabilitada. E hoje acontece muito de oficinas desabilitarem, por quê? A sonda 2 normalmente é para monitorar o catalisador, e muitas vezes o catalisador não está legal e tal, e fica dando essa falha. E hoje o que os caras fazem? Eles entram no mapa de edição e desabilitam. Então ela vai dar aqui como não ok. Desativado, ela está lá, mas não está no ambiente de leitura. E não ok, ela está desabilitada, certo? Qual o terceiro passo que eu vou estar vendo? Olhar pelo diagrama o que ele me pede. Por exemplo, se essa sonda não está lendo e deu um defeito dela, eu analisar a alimentação dela. Então eu tenho que estar de posse de um diagrama para ele estar analisando isso, certo? Fora outras coisas que eu vou analisar no carro. Por quê? Falamos de sonda de SCR, temos hoje em mãos o NOx Tester, que já de cara coloca lá, a sonda está ruim, coloca outra, resolve. Mas no mercado não vemos, mas vamos ver em breve, porque empresas vão criar equipamentos para isso, para testar essa sonda. Aí as coisas se facilitam. Por quê? Deu um problema, coloquei a sonda, realmente está ruim, você já identifica. Já coloca, vai parte para outra coisa. Troca ela, não tá, parte para outra coisa, entendeu? Então essa é a ideia. Como não temos ainda o equipamento para medir essa sonda, qual a alternativa? Temos que acompanhar diagrama, acompanhar todo o sistema, tudo que envolve ela para poder estar conseguindo fazer um bom diagnóstico. Aproveitando aqui a fala do nosso amigo Daniel, né, já há algumas semanas a gente meio que adiantou que em breve a gente vai estar justamente com esse equipamento no mercado para fazer análise das sondas de banda larga, né? As sondas de banda estreita, e vamos fazer uma demonstração daqui a passar um pouco sobre esse tema daqui a pouco, né? Você consegue fazer uma medição ali usando o multímetro, o osciloscópio, né? A banda larga é onde está a grande complexidade, por ser um sinal muito difícil de ser medido, né? Então você precisa de um circuito eletrônico rebuscado e todo um processamento daquela informação para poder ter algo inteligível, né? E voltando aqui um pouco à fala do Daniel sobre o scanner, e aqui uma fala muito interessante, né? Então você precisa saber aquilo que está analisando. E aí eu vou aproveitar um pouco para comentar sobre alguns conceitos que se mede ali no scanner e de repente você não sabe o que é aquilo. Então, por exemplo, eu tenho lá um AF ou um fator lambda. O que é isso, né? Então, muita gente com certeza fala isso no dia a dia e ainda se perde um pouco em relação ao que significaria cada coisa. E aí essa compreensão também ajuda na hora de você fazer o teu procedimento de diagnóstico, né? Então, toda vez que eu estou falando aí da relação AF, né, e tem os ajustes AF aí nos scanners, né? Então, a maioria dos scanners vão te permitir isso aí para os veículos do ciclo Otto, né? Você está justamente fazendo ali um processo de aprendizagem para o teu veículo passar a buscar a relação ideal dessa condição, né? Então, a condição é aquela condição que significa ali a correlação entre a quantidade de ar inserida ali no sistema, a quantidade de ar admitida, com a massa de combustível que é necessário para você ter uma boa combustão. Uma boa combustão é aquela que a gente diz ser estequiométrica, quando, enfim, todo o combustível foi queimado, ou, usando o termo mais correto, oxidado, né? Mas, enfim, esse combustível ele foi queimado, entrou em combustão e no final deveria sair
né, CO2 e água, enfim, sem ter mais resíduos de combustível ou sem ter resíduos de combustão, né? Essa é a situação que a gente chama de relação ideal. E aí a relação do AF, né? Então a gente vai ter o AF ideal e o AF real. O real nunca é o ideal, né? Como tudo assim na nossa vida, né? Então, idealmente, você queria ali ter a tua Ferrari na garagem, mas a realidade é um pouquinho diferente, né? Então, assim, também no motor do carro, ele queria ter um enchimento completo do cilindro, ele queria ter a relação ar-combustível perfeita, mas as condições de trabalho nunca favorecem, né? Você sempre vai chegar perto, né? Então, de repente, ali vai ter uma frente de chama que não se propagou da forma ideal, ou, enfim, realmente não houve o enchimento correto ali, pleno dos cilindros, então você vai ter uma relação que se aproxima da real. Tá? E essa relação de AF, como eu falei, ela é isso aqui. Tá? Então eu estou falando entre uma relação de massas. Tá? Então essa equação aqui, que não vamos dar muita bola ali para a equação em si, mas do que ela representa, né? Então eu tenho uma quantidade de combustível, aqui no caso do álcool, e uma quantidade de ar, oxigênio e nitrogênio que compõem o nosso ar. Tá? Ele tem que passar por essa reação química, né, que a gente chama de oxidação. Então, esse combustível, ao reagir com o oxigênio, ele vai se transformar em CO2 mais água e vai liberar energia na forma de calor. Né? E aí, esses caras, eles têm uma massa, né? Então, o combustível tem uma massa e o ar admitido tem uma massa. A minha relação entre a massa, né, ou seja, a quantidade ali dessa matéria entre ar e combustível, é o que me dá a minha relação AF, que aqui no caso do álcool é uma relação de 9:1. Né? Então eu tenho 9 partes de ar para uma parte ali de combustível. Né? A gente tem aqui algumas dessas principais relações de AF. Né? Então aqui a gasolina, considerando a gasolina pura, né, não a nossa gasolina aí com álcool, né, que o álcool realmente e o AF do diesel. Então, quando você faz um ajuste de AF, você está usando a informação de novo aí que está nos seus sensores, como a sua sonda de oxigênio, para fazer esse processo no veículo de aprendizagem e ele fazer essa correção, tá? Seja aí, no caso, esse ajuste no cicloto, mas também quando a gente pensa nos diesel, ele não vai fechar a malha como no Otto, ele não corrige o tempo de injeção. Mas aquela informação da sonda ela é importante para fazer outras correções, como o Daniel falou, da questão da GR, realizar o controle da GR, né? Para ele inferir ali o NOx, ou controlar o particulado, e até mesmo poder detectar um misfire, né? Então ele perdeu ali a queima de um cilindro, né? Que se tem a injeção sequencial, ele vai conseguir determinar essa ocorrência. Um outro conceito relacionado a esse é o conceito de fator lambda, muitas vezes usado aí pela gente, né? Então o fator lambda, ele é a relação, né, entre aquele AF real, é o que está acontecendo ali dentro do motor do carro, com o AF ideal, tá? E a resposta ali do sensor, ele vai determinar esse fator lambda, né? Mostrando aí pra gente a resposta instantânea no carro, né? O que está acontecendo naquele momento na saída lá do carro. É uma informação adimensional, então eu não tenho uma unidade para isso, então o fator lambda é um fator que vai variar entre aí, digamos, 0,7, 0,65 até 1 e pouco, assim, na situação de trabalho do motor, né? Em ar atmosférico ele vai atingir valores altos, mas até uma dica aí de teste quando a gente for vir para demonstrar os nossos equipamentos no futuro, tá? E essa é a ideia, né? Quanto maior esse valor de AF, ele está indicando maior empobrecimento, ou seja, você tem um excesso de ar, né? Característica, aí, por exemplo, dos motores do diesel. Então, essa aí é a ideia do nosso fator lambda. E aqui, enfim, a gente tem uma relação entre o fator lambda, né, e a resposta de uma sonda de banda estreita, né? A resposta em tensão, tá? Então, essa sonda ela vai trazer para a gente, na célula de Nernst,
uma resposta ali entre 100 mV e 900 mV, e essa resposta ela vai estar dizendo se ele está na região de trabalho pobre ou rica, né? E sempre buscando chavear entre essas duas, né? Essa sonda ela costuma ser chamada de sonda binária, porque ela sempre vai estar chaveando entre uma condição e outra, né? Sempre corrigindo ali a mistura. E, enfim, buscando essa situação central, que é o lambda 1, né? Que é a relação de estequiometria, que corresponderia a uma aproximação do AF ideal. Lembrando sempre, aproximação, porque vamos ter as divergências aí da realidade. E aqui, né, uma dica de teste, não, então você com o osciloscópio, nesse caso da sonda de banda estreita, tá? Normalmente aí ou seja a sonda de um fio, ou seja a sonda de 3 ou essa de 4 fios, então você vai ter como fazer a medição, né? Então se eu pego ali o pino de sinal da sonda, eu vou conseguir ver uma tensão que é gerada por ela, né? À medida que você tem a diferença da pressão de gases ali na célula de medição entre o ar atmosférico de referência e o que está ali no escapamento, ela vai gerar uma variação de tensão entre 900, né, ou 50 a 900 mV, ficando oscilando, tá? Sempre oscilando entre um e outro, porque o sistema sempre está chaveando. Então, empobreceu, ele manda injetar mais combustível, enriqueceu, ele tira combustível e vai ficar o tempo todo assim, chaveando, e isso ela vai dar essa resposta nessa forma que a gente chama de uma senoide. Tá? Aqui tem um fator interessante, que é um fator de análise, né? Essa sonda, à medida que ela vai contaminando, né, e essa contaminação ela acontece muito em função das condições de trabalho, como o Daniel mesmo falou, né? Então você vai ter ali uma mistura rica que vai acabar danificando a sonda e tal. À medida que ela se danifica, essa resposta ela passa a ser uma resposta mais lenta. Então ali, se você pega a segunda imagem ali, em vez de um osciloscópio, você tem um chaveamento rápido. Mas quando essa sonda passa a estar contaminada, né, então ela perde a sua capacidade de medição, seja por contaminação, ou seja, enfim, pelo próprio desgaste ali que ela vai ter com o aquecimento e tudo ao longo de muito tempo, né, ela vai tender a ter uma resposta mais lenta. Então, com o osciloscópio, você consegue fazer uma boa medição para sondas de banda estreita. As sondas de banda larga, essas já vão ser um caso à parte. Essas já dão um pouquinho mais de trabalho aí no dia a dia para você fazer a identificação. Daniel, um pouquinho aí da sua história. Vou dar um pouquinho aqui de pausa na voz, deixar o Daniel falar um pouquinho aqui e relatar um pouco da experiência de campo dele com o teste desses sensores. Então, hoje, que a gente estava falando, a gente visitando oficinas, a gente vê caixas e caixas de sonda em que o pessoal simplesmente troca sem ter ideia. Mas é importante falar que hoje a sonda lambda, principalmente na minha área, que é a área de diesel, é extremamente importante nos veículos Euro 5, por quê? Que eu falei lá atrás, ela vai determinar o controle, né, do EGR, fora o que também vai determinar o sistema de injeção, para trabalhar corretamente ou não. Repete, por favor. Entendeu? Então, a ideia seria essa. Então, falando em cima de sondas no sistema diesel, então, o que temos aqui, no caso, a sonda fundamental para quê? Para poder, ela está fazendo uma leitura para poder o EGR trabalhar, para fazer uma recirculação de gases. Então, fora ela está ali para poder determinar uma qualidade boa de injeção, ela também vai fazer com que o sistema de EGR trabalhe, certo? Aí que surge o detalhe. Mas como eu vou fazer um diagnóstico de sonda ou de EGR? Então aí é que calha de você ter um equipamento que vai conseguir auxiliar nisso para o teste de sonda ou conhecimento, mas vou além, vai ter que ter mais reconhecimento. Por quê? O EGR pode fazer com que eu tenha um problema com a sonda numa leitura errada? Sim. A sonda dando uma leitura errada pode fazer com que o EGR trabalhe erradamente também? Sim. Então quer dizer, agora eu tenho dois problemas aqui. E esse problema hoje, ele está voltado, né, diretamente onde? No sistema de EGR.
Um exemplo, né, que é um carro mais sofisticado, né, que costuma ser o sistema do MAN D08. Olha só, eu tenho um pistão de controle de EGR. O sistema de EGR normalmente trabalha com sensor de temperatura. Para quê? Para poder determinar, porque o EGR vai funcionar com carro frio? Normalmente não. Então ele vai estar trabalhando com o sistema quente, mas eu preciso muito dele aqui. Agora o detalhe é o seguinte, falando em cima do sistema do MAN, é a questão de que, deixa eu só voltar um pouquinho aqui, eu posso ter um problema hoje no sistema de ar, que faz esse sistema do EGR trabalhar, que vai causar falha justamente do EGR e da sonda. Mas e aí, vou trocar a sonda ou eu vou ver primeiro o EGR? Normalmente nos veículos, o que eu tenho que ver primeiro? Primeiro o sistema de EGR. Tentar recuperar o sistema de EGR para depois eu ver se realmente a sonda está com problema. Por quê? Para mim testar a sonda, como o Moser falou, tenho algumas alternativas, mas não é algo tão fácil. Mas os primeiros passos, o que eu tenho que ver? Por exemplo, essa é a sonda do MAN. Eu tenho que ver se no pino 4 eu tenho 24 volts, eu tenho que ver se tenho 5 volts, depois eu tenho que ver se tem os negativos e depois ver se eu tenho sinal. Mas o detalhe é o seguinte, como que eu vou saber se tem sinal nessa sonda ou não? Primeiro, eu tenho que entender o sistema do caminhão. Segundo, eu tenho que saber que sinal eu vou encontrar aqui. E justamente isso tem que se ter um conhecimento em cima do veículo. Hoje, é interessante dizer que para o cara trabalhar numa oficina, ele tem que ter ferramentas apropriadas e conhecimento. Porque num carro, por exemplo, como esse, se quiser ir com a cara e a coragem, não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Porque existem táticas fora ter as ferramentas para conseguir chegar no resultado. Olha só um exemplo. Isso daqui foi ajudando uma oficina ontem. Eu tenho uma falha que primeiro já deu de cara aqui, ó, não reconhecido. Por que ela deu não reconhecido? Porque o scanner está preparado para ver se eu tenho ausência de sinal, se eu tenho um curto do fio de sinal com positivo, um curto com negativo. Mas aqui, o que eu tinha aqui? Uma leitura errada. E depois no final vocês vão saber qual o resultado que fez criar essas duas falhas aqui. Mas falando em conhecimento, eu tenho que ter o conhecimento e falo mais, tem que ter material técnico em cima do carro. Olha só, falando em cima do material técnico disso. Essa falha me dá 3975, ela dá o quê? Circuito de sonda lambda. Mas até então não me falou se a sonda está queimada, se eu estou com uma sonda ruim, se está tendo uma leitura errada para cima, uma leitura errada para baixo. Então esse passo a passo ele vai me passar aqui as características disso. Mas o interessante é vocês saberem uma coisa. Olha só aqui. Ele vai me dar a descrição de como que funciona, de como que a luz vai estar acendendo, né? Se vai acender código de falha leve ou grave, como que funciona o sistema. Olha só que interessante para essa falha. Possibilidade de alteração de consumo de combustível e desempenho do veículo e formação de fumaça preta. Olha que interessante, uma dica para saber o resultado dessa falha. Mas aí me vem uma coisa, eu não sei se vocês se familiarizaram com o número do código de falha e com o FMI. O que é o FMI? É um complemento da falha, para dizer se eu estou com uma falha no defeito no próprio sensor, assim como aqueles códigos que eu falei lá no início, do terceiro dígito. Isso é um código do fabricante, da MAN. Então ela colocou o número que ela quis, mas ela especificou os FMI. E qual seria o FM aqui? Por exemplo, se aquele número de falha, que é o 397507, ele fosse 03, o que seria o defeito disso? Possivelmente uma interrupção no fio B24, ou seja, uma alimentação do fio 24. Já que é o 7, possivelmente uma interrupção do pino B23 do módulo.
Se for uma 8, interrupção do pino B30 do módulo. Só que vocês olham só um detalhe aqui. No scanner ele me deu essa falha 397507 e o 397808. Olhando essa falha, ela me deu aquela descrição, mas se eu olhar a segunda, ele vai me dizer que essa falha foi a sonda encontrou uma leitura maior do que o normal. É que não vai dar tempo para a gente mostrar outra. Mas ela deu um defeito de uma leitura maior do que o esperado. Só para vocês entenderem, sabe qual era o defeito desse carro? O controle de turbo estava travado. Automaticamente, sem controle de turbo, o que acontecia? Eu tinha uma mistura muito rica. Viu lá que bateu certinho com a emissão de fumaça preta? O que é fumaça preta? Normalmente é mistura rica. Então, basicamente, tem um problema com o sensor? Não tenho. E olha que essa oficina comprou o sensor. Depois que comprou o sensor novo, que me chamou, que não estava resolvendo, achando que o sensor também estava com defeito. Mas o problema era o controle de turbo. Então, só para vocês entenderem como que funciona o sistema, no caso, de eu ter o conhecimento e ter um manual técnico para quê? Para acompanhar o teste que eu estou fazendo para chegar a uma conclusão. Daniel, até complementando aqui um pouco a sua fala, existe sim uma dificuldade atrelada a se diagnosticar a falha desse sensor, né? Então, a oficina foi lá, comprou achando que o problema era a sonda e não era. Mas, ao contrário da de banda estreita que eu consigo pegar com um multímetro, um osciloscópio e testar, essa aqui o teste é mais complicado. Por quê? Eu tenho uma resposta aqui muito sensível, né? Então, aqui no slide, só para a gente entender um pouco, você tem como que funciona essa sonda, né? Então, você tem a célula de medição, a célula de Nernst, como na sonda de banda estreita, só que nessa sonda você tem uma outra câmara, uma câmara de bombeamento. E essa sonda, ela vai sempre trabalhar perseguindo... Daniel, posso só pedir uma licença e passar um pouquinho fácil, aqui à sua frente? Obrigado. Então, enfim, ela vai estar aqui sempre trabalhando, perseguindo uma tensão de referência de 450 milivolts. O que esse 450 milivolts significa? É justamente aquela resposta da sonda que diz que ela está na região de estequiometria. No caso, isso estaria essa resposta chacoalhando, variando entre 0,1 volts, 0,9 volts nessa aqui. Essa resposta da célula de Nernst nessa sonda de banda larga, ela vai ser sempre mantida em torno desse ponto de operação, 450 milivolts. E para fazer essa manutenção, vai acontecer um bombeamento nessa câmara de oxigênio para dentro e para fora dela. Para fazer esse bombeamento, é necessário circular uma corrente por ela, que é a chamada corrente de IP. E essa corrente, dependendo do sentido dessa corrente, ela vai expulsar oxigênio ou puxar oxigênio para sempre manter a estequiometria. Tá? E essa variação, ou seja, essa corrente, né, que assim, no jargão de engenharia a gente chamaria disso de esforço de controle, né? A medição desse esforço de controle para manter a célula em 450 milivolts é o que vai determinar aí com grande precisão como é que está aí o meu fator lambda nessa sonda, como é que está a concentração de oxigênio nessa sonda. E aí ela é capaz de medir desde lambdas muito valores baixos até valores muito altos, né? Desde muito pouco oxigênio até o nosso oxigênio atmosférico. E essa resposta é uma variação que vai acontecer assim, em uma escala muito, muito pequena, tá? Que vai estar mais ou menos representada aqui nesse gráfico. Então, é uma variação entre miliampere, de menos 2 a 2 miliampere, né? Então, como eu começo isso com um multímetro no osciloscópio? Eu não meço. E é nesse ponto que a gente aqui da Hybrid traz aí uma solução que em breve vai estar no mercado para vocês, que vai permitir fazer o teste dessa sonda e aí tirar essa pulguinha atrás da orelha, né? E aí o pessoal, igual o exemplo que o Daniel citou da oficina, já não teriam tido esse problema porque já teriam sabido, a sonda tá boa. Exatamente. Então o problema não é a sonda, vamos trabalhar em cima de algum outro problema, né? Então, enfim, é uma variação muito de corrente ali muito pequena,
e precisa de um circuito bastante detalhado ali para você poder fazer essa análise. Aproveitando que o Daniel aqui comentou sobre a EGR, eu gostaria de explorar, antes de passar de novo aqui a palavra para ele, esse gráfico aqui que também é interessante para falar justamente dessa correlação entre a medição de fator lambda, que está aqui nesse gráfico. Então eu tenho um lambda aqui variando entre 1.2 e 2.6, né? Então uma variação do lambda. E o que eu tenho nesse outro gráfico de baixo? Uma correlação entre quantidade de particulados, né, emitidos ali no escapamento, quantidade de NOx emitida e aqui é a minha porcentagem de controle de EGR. Então veja que a medição de lambda, ela está ali atrelada a esse controle de EGR. E ele consegue entender que faixa que ele vai estar de controle de EGR, ou que faixa que vai jogar de controle de EGR para poder privilegiar. Seja uma redução de NOx, se ele aumenta essa porcentagem da recirculação dos gases de escape, mas se ele aumenta muito a recirculação dos gases de escape, reduziu o NOx. Ó, o NOx caiu. Beleza, mas no entanto, o que aconteceu? Os particulados estão aumentando, né? Então tem uma faixa de trabalho aqui onde ele vai conseguir trabalhar legal e reduzir os dois, né? E a medição ali do lambda ajuda nesse controle, tá? Então, essa aí é uma ideia interessante para a gente entender como que esse sensor está influenciando na medição. Vou pedir aqui para trocar de novo a nossa apresentação, tá? E passar aqui a palavra para o nosso amigo Daniel, que estava falando justamente sobre o controle da EGR. Então, só antes da gente continuar, para a gente dar uma dica em cima do controle de EGR, só respondendo a pergunta que estava aqui, não é muito o assunto, mas é interessante a gente falar. Eu não lembro agora aqui que saiu, me perguntaram aqui a respeito do sensor de umidade, que ele dá sinal muito alto e FMI1. Uma dica só que é o seguinte, quem quiser o material com esses passo a passo, depois pode entrar em contato com o pessoal da Hybrid, que a gente vai estar mandando. O detalhe é o seguinte, o sensor de umidade nesses carros, ele está ali exatamente para determinar um bom funcionamento, porque tanto o Arla quanto o EGR, ele altera o seu funcionamento quando se está com umidade no ambiente, certo? Mas agora falando em cima desse, em específico do MAN, esse sensor é um sensor que trabalha por rede CAN. Então o que acontece? Quando eu tenho FMI1, quer dizer que eu tenho um sinal muito alto ou eu tenho um curto A positivo. E o que acontece? Esse sensor possivelmente ele esteja com a rede CAN dele com problema, ou seja, esse sinal está chegando erradamente para a central. Só uma dica, esses MAN D08 tem um resistor que fica próximo do motor de partida, que é da rede CAN. Possivelmente aquele resistor está com o fio interrompido. Por isso que eu estou tendo esse sinal totalmente diferente, certo? Mas voltando agora numa questão bem interessante sobre eu fazer o reparo e como eu chegar a uma conclusão. Os veículos novos, ele tem duas coisas que eu tenho que saber. Primeiro eu reparar, segundo eu apagar a falha e liberar o carro. Normalmente eu apago a falha, o que acontece? Uns 2 dias depois o cliente volta dizendo que deu todo o problema de novo, certo? Mas porque os carros eu tenho que fazer o que eu chamo de configuração de falhas. Ou seja, eu tenho que informar para o carro tudo o que eu fiz, para que o carro que tem que me dar uma resposta se aquilo está ok ou não, certo? Um exemplo disso, não é muito esse caso, mas só falando para vocês entenderem. Um aluno nosso ligou dizendo que estava com o sensor de rotação da turbina com problema. Ele tirou, realmente estava. Colocou o sensor e falou que tentou apagar a falha voltou novamente. Ele rodou quase uma semana e não apagou a falha. Qual a estratégia que se tinha para isso? Ele não leu isso em algum material que talvez estivesse falando. Ou seja, quando eu troco esse sensor, para o carro reconhecer ele, eu tenho que deixar ele 1 minuto em marcha lenta. Ou seja, o carro vai entender a marcha lenta que está,
para ele ver a resposta do sensor, fazer um comparativo para dizer se está ok ou não. Olha só que interessante. Então, quando eu faço um reparo no carro, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que informar para o carro. Por exemplo, hoje, o MCO e o raster, ele apaga, faz o que chamamos reset de OBD, ou seja, apaga a luz do sistema de emissões do MAN. Mas espera aí, eu resolvi o problema? Na maioria das vezes, na sorte, o cara resolveu e a luz não acende mais. Mas em muitos casos o carro volta. Por quê? Ele não entendeu realmente o que foi feito. Para vocês terem ideia, quando eu tenho um problema de emissões referente a essa falha que eu mostrei, eu tenho que fazer esse teste de aceleração do veículo. Ou seja, eu tenho um passo a passo aqui que me fala todas as condições. Por exemplo, eu tenho que estar com o veículo a 75 graus de temperatura, mas o interessante, esse carro para ele aquecer não pode ser em marcha lenta. Eu tenho que rodar com o veículo para ele entender todas as situações de pressão baixa e pressão alta. Para aí eu fazer esse teste de aceleração, porque se eu deixar ele em marcha lenta, a pressão vai sempre manter a mesma. E aí ele não vai me dar algo confiável, nem vai fazer esse teste. Então esse carro eu tenho essa situação. Aí eu tenho uma tabela aqui que depois que eu troquei o sensor, para saber se realmente o carro está correto e a luz apague realmente sanando o defeito, eu tenho que fazer isso. Então, de acordo com o número de cilindros, eu vou ter que ter uma quantidade específica de combustível, que chama correlação de injeção de combustível. Estando isso tudo de acordo, ainda não é só isso, ele vai ver outras coisas. Mas isso é o fundamental. Como que eu faço? Eu vou rodar com o carro, chegou a temperatura acima de 70 graus, eu vou no scanner, o scanner vai ter essa função, que é correlação de cilindro, ou seja, ele acelera e cai. Eu marco quanto deu, faço o segundo cilindro, e aí eu vou entender se todos os cilindros estão de acordo. Se todos estiverem de acordo, se caso essa luz de falha acender novamente, é porque eu tenho outro defeito. Mas o problema de injeção está sanado. Então isso aqui é uma dica muito interessante. Olha só que nesse exemplo aqui, esse carro foi reprovado. Por quê? Eu tive um cilindro aqui que todos deram 154, 164, ou seja, foi muito dentro do padrão. Só que um deles deu 74. Então, ou seja, esse cilindro eu posso ter um problema de bico, eu posso ter um problema de uma regulagem de válvula errada, ou eu posso ter um problema até mesmo do próprio cilindro. O que vai ocasionar isso? Aquela falha que eu fiz, eu apaguei com o scanner, ela vai voltar. Então essa é a ideia que temos para quê? Para a gente estar fazendo o diagnóstico e o reparo corretamente, certo? Por quê? Os veículos Euro 5, Euro 6 em geral, usamos um exemplo do MAN, mas em geral necessita que eu faça isso, certo? Para poder eu ter um bom resultado. Então, legal, pessoal, é isso aí. Eu vou pedir aí que vocês também tenham um card aparecendo aí na tela de vocês. Deixa o nome aí para a gente poder entrar em contato, tá? Então vamos sempre manter esse vínculo aí aberto. Mas como o Daniel colocou bastante vezes aí pra gente, já vamos abrindo aí as perguntas, tá? É importante você ter essa correlação, né? Poder entender qual que é a relação que você tem entre a informação, né, o conhecimento e as ferramentas que você vai ter no seu dia a dia para resolver os problemas, né? É importantíssimo a gente poder lidar entre as duas coisas. Entender o que é uma corrente de IP quando você monitora lá no scanner. Então, enfim, os veículos aí, sejam veículos com injeção direta ou mesmo nas caminhonetes que vão estar com sensor de banda larga, você vai ter esse monitoramento no scanner, né, do fator lambda, da corrente de IP. Então, na hora que você entende como ela está variando ali, isso te ajuda aí no diagnóstico, né? E ter essa perspicácia de entender que o problema que usou o sensor, nem sempre é o sensor, né? Nem sempre o vilão é o primeiro que está ali na lista. Então é necessário sempre ter esse pensamento dedutivo, fazer um pequeno trabalho de investigação
antes de sair trocando aí, porque às vezes pode trazer algum prejuízo. E é nesse sentido que a Hybrid sempre busca trazer soluções para vocês, né? Como o nosso Nox Tester, né? Que para os testes aí do sistema Arla, teste de catalisador, é uma verdadeira mão na roda aí do você, amigo reparador. Daniel aqui está sempre usando em nosso equipamento, né? E com certeza boas histórias aí para contar de como o Nox Tester também já facilitou o dia a dia dele. Exatamente. Na verdade hoje, fora conhecimento, a gente tem que ter as ferramentas. Não adianta eu ter um osciloscópio, mas não saber ligar. Acontece muito hoje. Comprei um osciloscópio. Semana passada mesmo um cliente ligou. Comprei um osciloscópio, paguei R$2.000, mas não funciona. Falei, mas o que não funciona nele? Cara, eu não sei nem ligar. Então é complicado. Então, hoje em dia, está se exigindo isso. Antigamente o pessoal brincava, né? Se você não quer fazer uma faculdade, vá trabalhar na oficina. Hoje em dia, a oficina tem exigido mais do que muitas vezes algumas outras profissões, porque exige ter conhecimento, ter um ferramental, ter parcerias com empresas realmente sérias, empresas que realmente te ajudam, porque as coisas estão cada vez mais mudando. Hoje podemos dizer que um reparador ele tem que ser eletricista, mecânico, tem que entender até mesmo de química. Sistema do Arla mesmo, embora não seja um produto químico, mas eu tenho que entender como é que ele funciona, qual a reação que ele traz, eu tenho que entender um pouquinho sobre combustível, porque muitas vezes hoje acontece isso. Há uns 15 dias atrás, uma empresa que a gente atende, uma oficina, diz que fazia 15 dias que estava com um caminhão Mander 08, trocou sonda, fez os bicos, estava para trocar uma turbina completa, quase R$13.000. E o carro não apagava a luz de emissões de jeito nenhum. Aí eu falei, cara, é muito difícil, né? Porque não é um carro tão complicado. Chegando lá, a primeira coisa que eu vi no carro estava com diesel S500. Então, quer dizer, tudo que ele fez, falar, né? Se a gente fala pro dono do caminhão que talvez tudo que ele fez estivesse errado, o cara talvez tivesse até com a oficina fechada hoje. Então, o que a gente diz? Não adianta ter uma oficina linda, bonita, mas o cara não ter conhecimento, ou seja, ir trabalhando meio assim, porque não está conseguindo. Os veículos novos hoje estão sendo muito rigorosos. Todos os sistemas têm que ter equipamental, tem que ter conhecimento para isso. Por exemplo, hoje, uma oficina, para ter um bom resultado, primeira coisa, que seja mecânico, seja eletricista, ter um treinamento de eletrônica. Isso é uma coisa necessária dentro de uma oficina. Porque hoje, você ler uma voltagem, uma coisa ou outra, é fácil. Mas você tem que entender de eletrônica. Você vê o efeito que um sensor vai dar na parte eletrônica dentro de um ambiente. Hoje, você tem que entender muito bem de osciloscópio. Porque hoje um osciloscópio, você pode se dizer que não precisa de multímetro mais nada. Porque quase tudo você vê ali. Mas você tem que ter, porque se você não tem, você vai ficar batendo e de repente o problema está ali, com o osciloscópio em 5 minutos você vê. Exatamente. Lembrei de um caso legal que a gente participou, aquele caso lá do Troller no Luiz. Exatamente. A gente foi fazer o treinamento de osciloscópio e aí a gente pegou o carro dentro da oficina, né, que a gente estava usando como experiências lá, né, como prática. E sem querer colocou lá e o Moser já falou, nossa, tô vendo uma coisa errada aqui. E aí chamou todo mundo e mostrou, né? Falou, olha aqui pra você ver, tá tendo 2 sinais de rotação. 2 janelas aqui, de falha, né? 2 janelas de falha. E aí, beleza, passou, eu fui agradecer o dono da oficina que emprestou e falei, Luiz, você só dá uma olhada, cara, que tem uma impressão que tem um erro lá no Troller. E é tal coisa. E aí ele ligou pro dono do carro, o dono do carro, não, mas não é possível, esse carro eu só faço serviço dentro da concessionária. Não é possível que tá quebrado o volante. E aí, realmente, pegou uma autorização, tirou, tava quebrado e feito uma solda. Aí foi apertar o mecânico da oficina, o mecânico disse que enfiou a chave de fenda no buraco do sensor de rotação para travar, para soltar a porca para poder trocar a correia dentada, e nessa quebrou o dente. Aí, para não falar nada, para o pessoal não pegar no pé, ele desmontou lá, levou no torneiro e mandou o torneiro encher. Só que ficou a falha, né? Porque não é o mesmo material. Então isso é um exemplo claro disso.
Sexta-feira eu peguei um caminhão também, que foi coisa que eu falo, coisa de 5 minutos. O mecânico faz 2 meses que tá batendo com esse caminhão. Sai para rodar e daqui a pouco dava luz de falha de sensor de fase e o caminhão morria, um 320. E ele falou, cara, já fiz de tudo. Aí ele levou para mim e falou, cara, eu tô querendo condenar um módulo e a central, que eu tenho certeza que é um dos dois. Eu falei, não, peraí, vamos ver primeiro. Aí a gente colocou o osciloscópio e ele deu partida, ele pegou o sinal, a hora que o caminhão pegou o sinal sumiu. Eu falei, cara, deve ter alguma coisa fora. Se vocês verem a foto, a engrenagem soltou e ela ia para frente, que ela ia arrancar a tampa da frente. E chegou a comer todinha a frente. Quer dizer, com o osciloscópio acabou descobrindo um defeito que de repente o cara podia ter um prejuízo muito maior. Então é interessante também ter conhecimento de osciloscópio, certo? E nos mais, ter conhecimento de sistema de Arla, agora ainda mais sistemas novos aparecendo. E um detalhe que a gente estava conversando antes, Euro 6 está batendo na nossa porta. Quem não conhece Euro 3 e Euro 5 para fazer um bom diagnóstico, não vai conseguir trabalhar com Euro 6. A verdade é essa. É isso aí, pessoal. Então, sempre se preparando, tá buscando conhecimento. Então, aqui a gente tem uma parceria muito boa, né? Nós aqui da Hybrid, Daniel da Tecnotrucks, todos temos aqui ótimos treinamentos aí para essa parte de gerenciamento, gerenciamento aí diesel, os treinamentos para osciloscópio, curso de eletrônica, reparo de centrais, gerenciamento de sistema Manda 08 e é essa busca que vai fazer a diferença na vida de vocês, né? Buscar o conhecimento e bons equipamentos que vão te permitir trabalhar no dia a dia e resolver os problemas de uma forma sem muito esforço, sem muita dor de cabeça, tá? Mas então, se tiver mais alguma pergunta, a gente está aqui para responder e agradecendo já de imediato aí a presença de vocês aí e a boa audiência, pessoal. Pessoal, só concluindo aqui, uma coisa que a gente tem visto aí, eu acho interessante aproveitar o espaço para dizer, é que hoje existem muitas ferramentas, principalmente a China tem muita coisa. Mas, pessoal, vamos tomar cuidado com ferramentas que a gente não conhece. Por quê? Aqui, principalmente a Hybrid, é uma empresa que está no dia a dia com a gente lá dentro da oficina. Então, eles estão vendo a necessidade que o reparador tem ali, naquele momento. Então, as ferramentas são desenvolvidas com esse intuito. Vocês compram ferramentas muitas vezes China e outros lugares, mas vem lá de fora, vocês não sabem o funcionamento disso, vocês não sabem a veracidade disso, porque os carros hoje estão muito sofisticados. E de repente você pode enfiar uma ferramenta para fazer uma programação, você travar um módulo. Então são vários fatores que eles idealizam coisas lá do lado deles, mas nós somos diferenciados. Por quê? Quem acompanhou as lives aqui do Celso com o Vlad sabe disso. Lá fora, Iveco é uma vida. Quando vem para cá, ele trabalha meses em cima do carro para adequar o carro aqui, a nossa realidade. E é justamente o que a Hybrid faz, a Tecnomotor faz, de quê? De estar vendo o dia a dia para ser algo que realmente sirva para vocês. Porque vocês podem, muitas vezes, uma ferramenta até mais barata, porém vai chegar aqui e de repente não vai funcionar, porque lá fora é outra circunstância, certo? Só uma última pergunta aqui. O Juan, ele tá falando, boa noite, tô com um caminhão Manda 08 que quando liga a linha 15, fica chiando no pé da hastegate da turbina, é normal? Não, isso não é normal. Você vai ver que com o passar do tempo, esse carro vai começar a dar falha de pressão de admissão, ou seja, o diafragma da wastegate está começando a se furar. E vai chegar uma hora que ela não vai conseguir controlar a pressão. Porque justamente o Manda 08, ele faz isso. Ele manda um sinal para ele entender se a wastegate está furada ou não. Porque se tiver furada, ele desabilita o sistema do turbo, certo? Então essa é a dica para você aí. E aí o Daniel também passou aí uma pergunta, né? O Daniel Nodolfo falando que precisa aí fazer um treinamento desse de osciloscópio. Daniel, deixa o seu contato aí com a gente, tá? A gente entra em contato depois.
Temos aqui um ótimo curso, um treinamento de eletrônica automotiva aqui na Hybrid. O Daniel também tem um treinamento de osciloscópio. Então, enfim, né, temos sempre essa boa informação para facilitar o dia a dia de vocês. E mandar um abraço aí para o Wilson, que está agradecendo aí as explicações. Tá? Então, pessoal, isso. Pessoal, obrigado aí, boa noite a todos. Gostaria de agradecer imensamente aqui ao Daniel, que veio nos brindar com toda a sua experiência de campo, né? Experiência técnica também. Ele explicou aqui com grande maestria todos esses detalhes que nós precisamos saber no nosso dia a dia. E como bem ele disse, estamos caminhando para uma Euro 6 que está batendo na porta de todos. Por isso, nós estamos fazendo essas lives toda quarta-feira para que a gente possa levar um pouco de informação às pessoas que estão interessadas e são bons profissionais, porque querem fazer o serviço corretamente, né? Agradecer também aqui ao Moza, que preparou toda essa apresentação para vocês no dia de hoje, e agradecer a audiência de todos, e que vocês continuem nos acompanhando, e qualquer dúvida, entre em contato conosco, entre em contato com o Daniel, ele vai deixar o telefone dele aí. Se precisar de treinamento, o Daniel está fazendo também, ligue para ele aí. Obrigado aí, pessoal, obrigado a todos pelo acompanhamento aí. Obrigado. Boa noite, gente. Obrigado. Boa noite, pessoal. E a última coisa é o seguinte. Nós estamos aqui não para poder vender treinamento, vender equipamento para vocês, mas sim para ter vocês como nossos parceiros e ser parceiro de vocês. Então, o que precisar, pode contar com a gente. Para quê? Não para a gente trabalhar em cima, além de levar conhecimento, material técnico e tudo mais, mas sim para ter vocês sempre ao nosso lado, mas sim como parceiros. Obrigado pela confiança e boa noite aí.